Olá, boa tarde, graça e paz do Senhor Jesus, que ela te alcance onde você estiver. A gente está aqui nesse sábado à tarde, pode ser que você esteja pela manhã, pela noite, né? A gente está nessa data divulgada, mas pode ser que você esteja vendo esse podcast daqui 1 ano, daqui 2 anos. Eu não sei o alcance que vai ter, né? A gente nunca sabe o alcance que tem, mas eu queria dizer para você que onde você estiver, que a graça e a paz do Senhor Jesus te alcance. Eu estou aqui hoje, um dia muito especial para mim, né? Estou aqui recebendo um convidado especial. Tem uma pessoa especial do meu lado que é a Esther. A Esther já é host do podcast aqui, né? Ela veio já participar de um podcast com a psicóloga Kelly para falar para a mulher cristã. Né? Esse mês você volta aqui, final do mês, novamente, né? Se Deus quiser. Mas é bem-vinda, Esther. Obrigado por aceitar o meu convite para me ajudar aqui. Estou aqui com o nosso convidado, pastor Eliel do Carmo. Pastor Eliel, como diria ele mesmo, como diria o próprio, né? Ele fala diariamente para um planeta de audiência. Ele fala de Jesus, ele fala sobre Jesus, ele fala através da rádio com muitas pessoas da nossa região, da nossa cidade, né? E frequentemente a gente ouve pessoas elogiando o Senhor, a sua postura nos debates, a sua postura no dia a dia, né, a maneira que o Senhor passa alegria pelo rádio. E eu confesso que eu trabalho e eu ouço hoje, né, eu tenho esse hábito de ouvir a Rádio Melodia pela manhã no meu trabalho, através do meu pai, o pastor Wilson. Queria mandar um abraço para ele, inclusive. Ele acompanha o debate, né? Eu lembro, eu não conhecia, vou fazer já esse relato agora no início, né? Eu vim de uma outra região, estou aqui há 3 anos, e na região que eu vim, a rádio gospel muito conhecida lá é a Rádio Marumbi, né? Lá do sul do país, muito conhecida, e eu cresci ouvindo os programas da Rádio Marumbi. E depois que eu vim para cá, começaram a me falar, pessoas me falar sobre o debate, né? Eu vou citar aqui a irmã Cristiane Bastos, que ela é fã do debate, é fã do Senhor, ela sempre me falou muito bem do debate. Eles falavam, eu já ouvi pessoas falando que aprendem mais no debate do que nas suas igrejas. Já ouvi gente falando isso. Então, aí meu pai falou para mim, o debate ele não é um debate de confronto, ele é um debate de ajuntamento, de crescimento, de edificação. E eu comecei a ouvir de fato. Então, para mim, ter o senhor aqui hoje, receber o senhor no nosso podcast, para a gente é um prazer imenso, uma alegria, uma honra. Bem-vindo, tá? Muito bom. Obrigado, Douglas. Obrigado, Esther. Você acompanhando aí o Resgate Podcast. Deus abençoe. Muito obrigado. Estou muito honrado de estar aqui. Obrigado pelo convite. A forma como fomos convidados tocou muito, né? A Aline, a minha esposa, que faz a agenda, e ela falou, amor, você tem que marcar um dia quando você for a Araruama de atender lá o pessoal do Resgate. E aqui estou, obedientemente, né? Obedientemente atendendo esse convite, o que me honra muito poder estar aqui com vocês aqui, já parabenizando, né? O podcast, eu acho que isso é uma ferramenta muito importante. Eu também tenho um podcast que é o Canal da Saúde, onde a gente recebe os especialistas de saúde, só falando de saúde também. Então eu sei mais ou menos, né, a ideia do que se passa por aqui, qual é a ideia no final de tudo isso, né? Por isso que a gente promove isso. É complexo, porque às vezes tem que aliar a agenda com o horário de estúdio, com o nosso horário, mas aí a gente dá um jeito, né? E a gente consegue atender aí, e o resultado maior para você que está acompanhando a gente aqui. Maravilha. Esther, a gente vai fazer uma oração para iniciar, né? Depois você lê o texto áureo e a gente na sequência. Amém? Amém. Senhor meu Deus, meu Pai, obrigado, Deus, por esse dia, por esse momento, por esse encontro, Pai, de pessoas que precisam de Ti, que necessitam de Ti nas suas vidas. E aqui nós queremos promover, Pai, o Teu Evangelho, anunciar que o Senhor salva, liberta, cura, leva para o céu. Eu quero agradecer por nos conduzir até esse local, Pai, por nos trazer aqui o pastor Eliel do Carmo. Queria pedir também que o Senhor nos dê direcionamento, Pai, do Teu Espírito Santo, para que nós possamos alcançar as vidas que ali estão, Pai. Pessoas que às vezes precisam de uma palavra, precisam de um incentivo, precisam de uma direção. Às vezes igrejas, Pai, que precisam ser tocadas com o movimento da evangelização no Brasil, Pai. Então nos usa, nos capacita, Pai, nos usa como instrumento. Em nome de Jesus, Pai. Essa é a nossa oração. Amém, Deus. Amém.
Amém. Então, vamos lá. Nossa passagem se encontra, em Atos, capítulo 1, no versículo 8, que diz assim: Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria, e até nos lugares mais distantes da terra. Amém? E falando sobre isso, chegar aos confins da terra, estamos hoje, com o nosso pastor Eliel. E pastor Eliel, quem é você e como começou tudo isso, o plano de Deus na sua vida, de te usar, através da rádio? O Eliel do Carmo é um jovem que nasceu numa comunidade muito pobre, onde os sonhos eram os mais escassos possíveis e a realização deles mais ainda, né? Como jovens de comunidades pobres, Gardênia Azul, em Jacarepaguá, o Gardênia Azul é um subbairro de Jacarepaguá, onde eu nasci, não é? E convivemos lá com toda a falta de estrutura que a comunidade, lamentavelmente, acaba tendo que conviver. Mas desde cedo, né, eu tive o privilégio de ter nascido e ter sido criado na igreja, família de pastores. Então, graças a Deus, eu conheci desde cedo, eu participei de todas as etapas da igreja, né? Departamento infantil. De adolescente, na minha época, não tinha ainda, mas tinha a transição, né, para a juventude. A gente já participava do grupo de juventude já muito cedo, né, já na adolescência, e com comprometimento muito grande com a palavra de Deus. E um jovem sonhador, né, um jovem sonhador. E eu costumo dizer que talvez eu seja um dos poucos jovens, né, da época que sempre teve a ideia de que já sabia o que queria ser na vida. Desde muito novo, o rádio ele é muito especial para mim. Eu era criança, 8 anos de idade, e a gente tinha um rádio em casa, né, pesado, embora fosse portátil, pesado para mim, para 8 anos, né? E eu levava aquele rádio para o meu quarto e eu ficava lá procurando as rádios, eu ficava imitando os locutores. Imagina, uma criança, ao invés de estar brincando na rua, com bola, alguma coisa, estava dentro de um quarto, ouvindo e procurando os comunicadores e imitando os comunicadores. Então, mesmo vivendo numa comunidade onde, em tese, não teria nenhuma possibilidade de sair absolutamente nada de bom dali, né, eu nutria no meu coração o sonho, o desejo de ser um radialista. E aprove o Senhor, concedeu o desejo do meu coração. Ai, que bênção. Glória a Deus. Que posso ir? Pode sim, Quais são as referências que o senhor lembra de pessoas que te ajudaram nesse período da infância, né? O senhor cresceu na igreja. O senhor se lembra bem das pessoas que você tinha como exemplo, por exemplo, os radialistas da época que te marcou, que foi emblemático ali nesse teu processo do sonho, né, na construção do sonho profissional ali? Algumas pessoas, Douglas, marcaram sim, né? Eu tenho no rádio secular, não tem como deixar de falar do saudoso Haroldo de Andrade, que era da Rádio Globo, do Antônio Carlos, que hoje ainda está na Rádio Tupi, com 88 anos, fazendo rádio. Aquele que me deu a primeira oportunidade no rádio evangélico, que foi o pastor João Dourado, que também já não está mais entre nós. Pessoas maravilhosas que me ensinaram muito, né? O José Carlos Araújo, narrador esportivo, e eu tive o privilégio de um dia desse marcar com ele na Rádio Tupi e ir lá só para agradecer a ele o quanto ele foi importante na minha infância. E ele se emocionou muito. Você imagina alguém chegar, né, e ir lá agradecer, eu vim aqui te agradecer pela importância que você teve e tem ainda na minha vida profissional. Está gravado, inclusive, esse vídeo que nós gravamos lá, porque foi o que você falou, são referências, né? São referências. E essas pessoas ajudaram muito, né? O João Dourado, então, né, consertando o posicionamento, falando como tinha que ser, como que não tinha que ser, o que fazia, o que não fazia, errava, voltava, né? Paciência para ensinar, e eu com muita disposição para aprender. Como hoje também, eu continuo sendo um eterno aprendiz, né? Todo dia a gente está aprendendo alguma coisa, todo dia a gente tem que inovar alguma coisa para a gente continuar seguindo nessa nossa jornada.
E o senhor falou que o senhor sente prazer, né? Algo, um sonho. E como foi essa preparação ao longo dos anos? E continua, né, se aperfeiçoando. Mas há algo em especial que o senhor sempre faz antes dos programas, antes de entrar ali dentro do local, da rádio, para estar trabalhando? Olha, todos os dias, Esther, que eu acordo, primeiro eu agradeço a Deus. São as primeiras coisas que eu faço, né? Eu agradeço a Deus pelo dom da vida, pelo espírito renovado de vida, né? Sim. As misericórdias dele, né? Que são as causas de não sermos consumidos, e já levanto e já começo a fazer, eu já começo a pensar o programa em si, aquilo que a gente tem que fazer, e todas as vezes eu saio de casa assim com a ideia de ser melhor que ontem. A cada dia que eu vou para a rádio, eu penso e desejo no meu coração a vontade de fazer melhor que ontem. Eu tenho que ser melhor que ontem hoje, né? E tenho assim tido, sabe, muitas respostas nesse sentido. E uma coisa que eu combinei comigo mesmo foi que normalmente lá na hora da passagem a Débora Lira, ela entrega o programa e entra o break, né? Que é são os comerciais da rádio, né? Chamado break comercial. E quando ela sai, a gente se cumprimenta e tal, uma querida do nosso coração. E quando eu entro no estúdio, eu ainda tenho o frio na barriga. Eu tenho 40 anos de rádio, estou completando este ano, 36 só de melodia, e o frio da barriga continua. E eu combinei comigo algo no sentido de, no dia que isso passar, no dia que eu entrar no estúdio e eu não tiver um friozinho na barriga, que a contagem lá é recontagem regressiva, e aquilo não der um friozinho na barriga, acho que no dia que isso acabar, esse friozinho, está na hora de eu parar. Porque é uma responsabilidade muito grande, né? Que você não sabe quem está do outro lado, quem é que está ouvindo, quem é que precisa. Talvez é uma palavra, e como isso tem sido recorrente lá através das participações de ouvintes, dizendo assim: olha, eu só estava aqui esperando um bom dia desse, eu estava esperando você entrar com essa alegria, eu só estava esperando você dizer esse versículo para a minha vida, sabe, ter norte. Você imagina a responsabilidade que muito é isso, grande. Sem você ter absolutamente nada dentro do estúdio, com 19 graus de temperatura, computadores, uma mesa, um fone, um microfone, para você atingir um planeta. Você não sabe quem está te ouvindo, aonde a gente está sendo ouvido. Então, por ser uma responsabilidade muito grande, esse friozinho ainda bate ainda, e o combinado comigo é que continue assim. Senhor, em qual momento você, 40 anos, é muito tempo, né? Em qual momento você... Porque hoje é um propósito, você tem muito claro que é um propósito. Em qual momento você entendeu que você poderia usar isso como chamado mesmo, ministerial, né, alcançar pessoas, essa responsabilidade de alcançar vidas, né, que a gente não sabe, né, a gente não tem dimensão de onde chega, mas você sabe, hoje você tem essa clareza de que é um chamado ministerial. Ali você cumpre o teu chamado, ali você contribui com o crescimento do reino, né. Em qual momento para você se tornou claro isso? Você começou a ter essa dimensão de que o negócio se tratava muito mais do que você, a sua vida profissional, mas é algo abrangente ao reino de Deus. Primeiro, só para lembrar aqui, né, fala 40 anos de rádio, deixa eu falar a minha idade, senão você está achando que eu tenho, né, quase 90. Eu ia perguntar, né? Eu tenho 54 anos de idade. É que eu comecei muito cedo no rádio, eu comecei entre 13 e 14 anos de idade no rádio, então por isso que... Então deixa só para falar, ainda mais agora que eu estou com os cavanhaques brancos, né? Vocês devem ter quase 90 anos. Não, só tem 54, né? Conforme o Douglas falou aqui no início aqui, talvez você está ouvindo isso aqui 2 anos depois, em 2026 eu estou com 54. Mas essa pergunta ela é muito interessante, Douglas, porque a prova inequívoca de que a minha vida no rádio é um chamado de Deus foi como ele projetou tudo isso. E eu costumo dizer, tem uma frase que hoje a gente tem nos carros, né, em adesivos, muita gente fala até sem ter a noção, até com muita verdade, mas nunca foi sorte, sempre foi Deus. Essa frase ela é muito verdadeira para mim. Nunca foi sorte. A gente está falando aqui do início, de 40 anos de rádio, mas para a gente chegar até aqui, onde a gente chegou, nós tivemos muitas provas, muitas dificuldades. Você imagina um menino adolescente
menor de idade, não é? Tendo que, por exemplo, um desafio grande que marcou de fato a minha vida, e eu conto isso, inclusive o nosso livro já está saindo, o livro contando toda a nossa trajetória, está na parte aí de correção. Assim que se lançar aqui, eu vou mandar para vocês aqui. Em nome de Jesus. Por exemplo, a forma de que Deus carimbou isso foi quando eu estava na Rádio Boas Novas AM, não tinha melodia ainda, né? Isso era o ano de 86, 1986. Ano de Copa do Mundo, eu tinha poucos meses lá na Rádio Boas Novas, com o João Dourado, que me deu a oportunidade no rádio, para eu poder fazer as entrevistas para o programa dele, que era o líder de audiência, né, nas tardes do Rio de Janeiro. Só tínhamos essa rádio, a Rádio Boas Novas AM, e eu fazendo lá as reportagens. Chegou um dia, ele me deu um checkmate. Chegou e falou: ó, então é o seguinte, vou te dar uma missão, se você conseguir cumprir essa missão, você continua aqui comigo. Se você não conseguir, é uma pena, mas eu vou ter que tirar você do programa e tal. E ele me chamou e falou assim: olha, logo mais, a seleção brasileira de futebol vai estar no Hotel Sheraton, era ano de Copa, 1986. E eu queria que você fosse até lá, no Hotel Sheraton, e fizesse uma entrevista com 2 jogadores. Nossa. O Silas e o Miller, que eram os 2 únicos jogadores, naquela época, evangélicos. E falou assim: se você conseguir entrevistá-los, você continua. Se você não conseguir, vou ter que dispensar. Nossa, ok. Ele quase que te demitiu, né? E eu falei assim: então tá, fui para casa, cheguei em casa, cheguei com meu pai e falei: pai, como é que eu faço para chegar no Hotel Sheraton? Eu não sabia onde que é o Hotel Sheraton. Meu pai falou, me deu o dinheiro da passagem. Eu fui para Terminal Alvorada, que já existia, peguei o ônibus 523, salvo engano, e pedi ao trocador. Na época tinha cobrador, tinha um motorista e um cobrador. Hoje só tem, o motorista faz as 2 funções, né? Aí eu colei com o cobrador e falei assim: olha, eu queria soltar no Hotel Sheraton. Ele falou: fica aí, quando chegar perto, eu te falo a hora de soltar. Eu peguei meu gravador, eu tenho até hoje um National, desse tamanho, pesado, né? 4 pilhas grandes, mas era a evolução da época, né? 86. Peguei uma fita cassete nova, coloquei na minha mochila e fui embora. Cheguei no Hotel Sheraton, desci, aquela confusão de repórter. Você imagina, a seleção brasileira de futebol, a imprensa do mundo inteiro lá no Hotel Sheraton para entrevistar, ia ter coletiva do técnico, ia entrevista com os jogadores. E quando eu chego, quando tento entrar, aí sou barrado. Sim. Não. O segurança fala assim: pois não. Eu falo assim: não, eu vim fazer uma entrevista. Ele: qual o veículo de comunicação? Eu falei: Rádio Boas Novas. Ele falou: cadê a credencial? Você era bem jovem, né? Estava com 14 anos. Adolescente. Muita coragem. Não é? Eu falei: não tenho credencial. Ele falou: então não pode entrar. E eu tentei entrar por todas as portas do Hotel Sheraton e fui barrado. Óbvio. É a seleção brasileira de futebol, gente. Está ali. Questão de segurança. Sim. Não é? Como é que você acredita num garoto com a mochila? Será que é isso mesmo? Ou será que vai criar alguma coisa? Foi mandado, sei lá, alguma coisa. Em termos de segurança, eles estavam corretíssimos. E ali, barrado, sem poder entrar, qual era a proposta? Se eu fizesse as entrevistas, eu continuaria. Se não, eu estaria fora. Nossa. E eu tentei entrar de todas as maneiras, não consegui. Fui para a porta do Hotel Sheraton para pensar na vida, né? Um garoto, imagina. Saído da favela, uma comunidade pobre, e ainda estava lá ainda estava lá. Mas, imagina, com um pé no sonho, você chegou na porta, você realizou o teu sonho, no sentido de conseguir alguma coisa. E eu estou na porta do Hotel Sheraton com a minha mochila assim, eu falei assim: e agora? O que eu vou fazer da vida? Eu não sonho mais nada, o negócio é rádio, fazer rádio, eu amo fazer isso. Eu falando assim, parado, de repente um carro para, eu sinto que um carro para, um carro branco, o carro parou, né, a descida da garagem do Hotel Sheraton era aqui, e eu estava aqui, no meio aqui da porta principal, para a garagem aqui. E aí uma voz lá dentro do carro falou assim: pô, tá perdido aí, garoto? Aí eu olhei. Quando eu olhei, era o Manuel Inácio. Quem era o Manuel Inácio? Era um dos operadores de áudio da Rádio Boas Novas,
que também era cameraman da TVE, antiga Canal 2, TVE, do governo. Sim. Aí eu peguei e falei, ô Manuel, tudo bem? O Dourado pediu para vir aqui, rapaz, fazer uma entrevista com o Miller, com o Silas, só que eu fui barrado, eu tô sem credencial. Aí o Manuel falou assim, entra aqui no carro. A mão de Deus. Aí eu entrei no carro da TVE, descemos, chegou lá, ele pegou a câmera, pegou um rolo de fio e falou assim, segura esse fio aí. Você entrou como auxiliar dele ali. Vambora, imprensa, pô, e todo mundo, aí ele pegou, montou lá tudo direitinho, pegou, falou com o diretor de imagem, com o repórter, falou assim, eu vou resolver um negócio aqui, aí veio comigo, chegou na recepção, falou assim, eu quero falar com o Miller, com o Silas, quero fazer entrevista, aí tiveram contato lá, ele pegou, falou, o Silas montou lá num quarto só, o Miller e o Silas, não sei se eles estavam juntos, esse detalhe eu não consigo lembrar, e aí subimos, eu fiz a entrevista com o Miller e com o Silas, naquela noite, e voltei. Por isso que eu falei, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Ali Deus carimbou. Ali, essa é a prova inequívoca do chamado de Deus. Eu não posso negar isso nunca, porque isso não acontece assim. Isso não, e você imagina eu falar assim que foi uma coincidência? Não foi Deus. Foi Deus. Não, deixa que eu vou mostrar para ele, para a vida dele toda, de que eu quero ele, o chamado dele é esse. O chamado que eu tenho para a vida dele é esse. Então, logo de início, para sair, então eu nunca tive dúvida da minha chamada para o rádio, para o Ministério do Rádio, para o Ministério da Comunicação, entendeu? E faço isso assim com o coração mais leve do mundo e com toda a vontade de acertar sempre. Toda a vontade de acertar sempre. Então essa é a prova inequívoca de que eu fui chamado exatamente para isso e para ser bênção. Porque o rádio, ele é um instrumento maravilhoso de evangelismo. Você não vai ter outro meio de comunicação para evangelizar melhor que o rádio. Mais eficaz. Mais eficaz. Ele, sabe? E a ideia do rádio, que o rádio vai acabar porque as mídias chegaram. O rádio não vai acabar nunca. Acaba. Aí veio a internet. E agora vai. Bom, agora que ampliou. Potencializou o rádio. Eu não pegava na Alemanha, eu estou lá na Alemanha. A família Esther está lá me ouvindo. Uhum. O Mauro César está no Japão me ouvindo. A Cineilda e a Jaqueline estão na Itália me ouvindo. Olha que maravilha. O rádio abriu espaço para tudo quanto é lugar, o mundo inteiro. É por isso que eu falo para um planeta de audiência. Entendeu? Quando eu falo isso, não é uma frase de efeito, é uma verdade. Em todos os cantos do mundo tem alguém ouvindo. É convicto que realmente está acontecendo e está acontecendo. Está acontecendo, entendeu? Então, essa é a ideia da convicção, do chamado para aquilo que Deus quer para a vida. Deus atendeu um desejo do meu coração, porque esse era o desejo do meu coração. Entendeu? E Deus sabia de toda a pureza dele. Pastor, para quem... A gente vai voltar para o bate-papo, mas para quem está assistindo hoje aqui e talvez tenha sentido queimar o chamado no coração, às vezes tem desejo de anunciar a Cristo de alguma maneira, mas não tem os meios, não tem os recursos, não tem a rede de contatos necessária, né? Qual que seria o teu conselho para essa pessoa que está ouvindo hoje? Que tá assistindo aqui, e talvez está pensando, poxa, eu sinto o chamado de fazer algo a mais, às vezes de sair das quatro paredes da igreja. O que o senhor diria para essa pessoa? Primeiro você tem que se lançar. Não adianta você queimar e ficar parado, não existe. A outra história, para você ter noção, um garoto fui parar em Nova Iguaçu, hoje eu sei onde que eu fui parar, no interior de Nova Iguaçu, para poder fazer uma reportagem. Olha só, um garoto de 13 para 14 anos de idade. Hoje eu sei onde é porque eu sou adulto já. Mas na época eu não sabia. Peguei trem, peguei ônibus, cheguei lá, não tinha nada para eu fazer lá. Era do outro lado da cidade. Eu peguei, fiz tudo de novo e consegui. Ou seja, eu me lancei, eu fui. Teve coragem, saiu da zona de conforto. Não adianta você que está aí, eu tenho um desejo enorme, mas eu estou contando aqui as dificuldades que eu tive, que todos nós tivemos. Se eu perguntar aqui, se inverter aqui o papel aqui, perguntar qual foi a dificuldade que você teve no teu chamado, todos nós temos. E eles são importantes para Deus confirmar o chamado do teu coração. Se de fato é um chamado do teu coração, se lança. Mas eu não sei se vai dar certo. Se é o chamado de Deus na sua vida, vai dar certo.
Pode ser que no início venham umas provações, e elas são importantes, eu volto a dizer, para que você tenha um dia a possibilidade de estar aqui no Resgate contando. Amém. É para isso, entendeu? As dificuldades é para Deus mostrar para você de que Ele está com você. Por isso que eu falei assim, o que aconteceu comigo, e eu tenho isso desde esse dia, assim, o que aconteceu comigo de agora, eu não tenho dúvida de que Deus me chamou para isso. Porque o que Ele fez, o que Ele promoveu, só Ele para promover. Entendeu? Então você que está aí, olha, o que você tem aí? Qual o projeto que você tem de vida? Qual o projeto que você tem para o reino de Deus? Qual o projeto que você tem aí para a sua família? Então pega esse projeto aí, coloca, em pauta, trabalhe por ele, clame a Deus, ore por ele, trabalhe muito por ele, que um dia você vai ter história para contar. E outra, abençoando vidas. Todos os projetos que Deus abençoa, todos, são projetos em que as outras pessoas são ajudadas. Sim. A nossa vida é sempre o outro. Eu sempre trago isso comigo. A minha vida, ela foi levantada por Deus, e a nossa vida, para que o outro seja o objetivo. Não tem a ver conosco. Não, é o outro. Dele. O evangelho é o outro. A nossa vida é o outro. Quando Deus fala para Abraão assim, ser tu uma bênção, ninguém é bênção para si próprio. É bênção para o outro, para abençoar o outro. Para isso nós fomos levantados. Exatamente. Pastor, o senhor falando, né, é muito admirável, realmente. E eu recebi o convite, né, de estar aqui, e foi assim, sair realmente da zona de conforto e se lançar. E eu conversando, eu falei, Deus, será que eu vou mesmo? Porque não é pra mim. E aí o senhor usou o exemplo de Billy Graham, né? Que ele usou todos os meios de comunicação para proclamar o evangelho. Perfeito. E eu vejo que o senhor faz isso com muita alegria através da rádio. Os desafios o senhor falou que é necessário. Uhum. Mas teve algum momento que foi, além desses dois, muito marcante para o senhor, de alguém lá na rádio, ao vivo, falar, olha, pastor, foi dessa forma que aconteceu na minha vida através do Senhor. Que só reacendeu a cada dia mais a chama que já está queimando no coração do Senhor. Uhum. Eu tenho alguns testemunhos, né? Através do rádio. Eu tinha um e-mail e eu perdi esse e-mail, revirei tudo para poder achar esse e-mail, porque eu achei um e-mail assim, que impactou muito a minha vida, de uma pessoa que dizia assim, para o debate, um debate quinta-feira, que é o nosso debate família, chegou assim e falou assim, pastor, eu sou espírita, candomblessista, mas eu ouço todos os dias o debate, principalmente o de quinta-feira, que é o debate família, e tenho aplicado tudo que eu tenho aprendido aí na minha família, e tem dado certo. Aquilo me deu uma alegria, porque a nossa ideia lá na rádio nunca foi de atacar ninguém. A nossa vida não é para atacar ninguém, a nossa vida é para pregar o evangelho. Nós somos semeadores. O semeador saiu a semear. Ele não escolheu terra. Que a semente caiu, onde caiu. A gente tem que semear. Às vezes a gente cria uma situação na nossa vida, na nossa caminhada, que a gente quer convencer as pessoas. Isso aí é o papel do Espírito Santo. Não é meu. Então, se cada um fizer a sua parte no reino, está tudo certo. Deus amor, Jesus morreu, o Espírito Santo consola, transforma. E a gente prega. Tá tudo certo. O problema é quando a gente quer inverter isso. Então eu achei aquilo tão bonito, e eu não tenho dúvida de que a semente caiu naquele coisa. Imagina, ela teve coragem, ela poderia omitir tudo. Poderia omitir a religião dela. Não. Aí eu parei o debate para ler, para dar destaque àquilo, para agradecer. E quantos ateus ouvem a gente. E com muito respeito eles participam. E o lugar deles é aquele ali mesmo. Eles têm que estar ali mesmo. Sabe, os homossexuais, eles têm que ouvir. Às vezes as igrejas recriminam, eles têm que ir para lá, para eles ouvirem a palavra. Sabe, sem ataque, mas a palavra de amor, a palavra, sabe, da salvação, a palavra da transformação. Então, a outra história bonita que a gente tem, por causa do rádio, é de uma senhora
que é produtora de um programa de rádio muito famoso lá no Rio de Janeiro, que é a Carla de Lucas, eu posso falar, porque o testemunho dela é um testemunho muito bonito, e ela mora na Pavuna até hoje, e uma vez ela estava com o noivo dela, o Márcio, que era desviado, e ela de outra religião, e ele subiu na Serra de Petrópolis, e quem estava pregando era o pastor Teodomiro José de Freitas, que é o pastor da PIB da Pavuna. E ele pregando, né, que ele é eloquente, 84 anos, é o nosso decano, mas parece que tem 20. Né? E ele pregando, aí ela perguntou para ele assim, ele desviado, né, estava fora, aí eu falei, quem é esse que está pregando aí? Aí o Márcio pegou e falou assim, isso aí é o pastor Teodomiro, daquela igreja grande que tem lá na Pavuna, e ela mora ainda na Pavuna e nunca tinha se atentado. Aí passou, e ela ouvindo, e pregando. Um dia eles passando, aí parou, sinal assim em frente, aí ela parou, assim, aí ele pegou, essa igreja aí daquele pastor, que a gente estava ouvindo, ela subindo a Serra de Petrópolis, pô, vamos vir aí o dia, vamos, aí eles foram, a mensagem foi pregada, a Carla se converteu ao evangelho. Amém. Chamou o pastor Teodomiro, pediu para tirar tudo que tinha na casa dela, serva de Deus até hoje, mulher de Deus, aí, e o Márcio desviado não veio, o noivo. Eu fui pregar um domingo, meses depois, fui pregar um domingo pela manhã, e aí depois da mensagem nós fizemos o convite, e o Márcio recebeu Jesus. E eu não entendi porque foi uma explosão na igreja, e eu não tinha noção do que era. Era o Márcio retornando à casa do Senhor. Amém, entendeu? Então, olha como é que a obra de Deus faz. Tudo através do rádio, né? Através das experiências do rádio. Isso aqui Deus deixa, Esther e Douglas, é uma fagulhazinha para Deus mostrar para mim e para todos nós de que nós estamos no caminho certo. Porque o resultado disso, total, só na eternidade. A gente não sabe o que está acontecendo lá na Alemanha. Você está aqui, Deus está convertendo lá, o Espírito Santo está convertendo. Lá no Japão, você está ouvindo. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor, ela tem poder. Onde ela chega, ela tem poder. Entendeu? Ela é verdade. Ela é a verdade que liberta. Entendeu? Então, a ideia disso aqui é um negocinho assim, ó, pequenininho, assim, de que Deus deixa, né? Para a gente falar assim, opa, então a gente está no caminho certo. E sem contar de tantos charás que eu tenho, né, de homenagens. Né? Eu tenho mais muito charás, né? Que as mães me ouvem até hoje, às vezes vira e mexe, encontram com uns nas igrejas. Aí, pastor Eliel, por causa de você. Aí, vem cá, xará. Não sei o que, a gente abraça. Já desse, o último agora foi uma irmã mandou, semana passada. Ela mandou, falou assim, Eliel, hoje a minha filha Ellen está completando 29 anos. Não esqueci o e-mail, o zap que ela mandou. Minha filha está completando 29 anos, a Ellen. Ela é Ellen, porque eu combinei com meu marido, na época, que se eu fosse menino, seria Eliel, em homenagem a você. Aí ele falou assim, então tá, se for menina, vai ser Ellen. Então, nasceu a menina, nasceu a Ellen há 29 anos atrás. Então, o rádio faz tudo isso. O rádio é um negócio apaixonante. O rádio é lindo demais. Exatamente. E, assim, é muito lindo ver essa questão da dimensão, que a gente não tem dimensão, né? Eu me lembro, assim, das epístolas paulinas, né? Algumas delas ele escreveu preso, né? As últimas, por exemplo, que ele escreveu, eu tenho convicção que quando ele morreu, ele não imaginava que aquelas cartas talvez tivessem chegado ao destino, muito menos o efeito que ela estaria acontecendo hoje, 2.000 anos atrás. É verdade. Todo o estudo que foi feito, preparado, elaborado, reproduzido, né, através das igrejas, do povo de Deus, quantas pessoas foram alcançadas com uma carta que ele nunca imaginou, talvez que chegaria na igreja, que era o destino. Verdade. Né? Então, o reino de Deus meio que é isso. A gente nunca vai ter dimensão, porque também a gente é muito fraco, né? Imagina todo dia, por exemplo, o senhor ouvir diversos comentários de, tô sendo impactado através do senhor. A chance da gente se autoproclamar grande é muito grande. Verdade. Então, é uma proteção. Por mais que a gente fala, o podcast mesmo, esses dias eu vi um comentário, né? Veio uma psicóloga, até a Esther participou, para falar sobre ansiedade. E aí veio um comentário lá no YouTube, a gente não sabe de onde é a pessoa, né? Ela não se identificou assim, o endereço e tudo mais, mas ela colocou que estava precisando muito ouvir aquele corte, um cortezinho da psicóloga, falando sobre ansiedade.
Ela falou que estava precisando de ajuda, e precisava muito ouvir isso aqui. Aí eu fiquei pensando, isso é incentivo, mas também, assim, se fosse muito disso, a chance da gente se perder no meio desse caminho. Eu falei, uma fagulhazinha que Deus deixa pra gente, falar assim, opa, a gente tá no caminho certo. Tá no caminho certo. É isso aqui que a gente tem que fazer. Indicativo, né? É isso aqui, é continuar fazendo. Que benção. E, pastor, entrando um pouquinho nessa questão do debate, como que é para o senhor esse cuidado, né, com os debatedores ali, que o senhor é o mediador daquilo ali, né? E assim, há uma chance sim de tornar algo polêmico. É inevitável, né? Quando a gente fala da palavra de Deus e tem partidos diferentes, né? Nem sempre a ideia inicial é juntar e crescer, mas nem sempre gera crescimento, às vezes gera divisão, sim, né? Eu ouvi ontem, né, sexta-feira, podcast sobre santificação, né, o debate, e foi muito lindo porque os pastores se juntaram para gerar crescimento, né? As ideias elas se completavam ali, o pensamento, mas nem sempre isso acontece. Como que é para o senhor mediar? Né? O senhor não tem controle total do que vai ser falado do outro lado. O senhor sabe a responsabilidade que você tem das pessoas que ouvem. Como que é fazer essa mediação ali, manter o equilíbrio entre o respeito? Diz um pouquinho pra gente disso. Você falou a palavra correta, né? Respeito. Acho que discordar e concordar é da conversa, não é? Necessário também, né? Agora, uma coisa que nós temos lá na rádio, há 31 anos atrás, o debate era um embate. Não era um debate, era um embate. E o que mais se via ali era uma briga de egos. Era alguém querendo mostrar que sabia mais que o outro. Hoje a gente não, pelo menos esse tempo que eu estou, nesses 28, 29 anos à frente do debate, a gente não consegue mais visualizar isso, porque o nosso foco passou a ser ouvinte. Exatamente. Sim. Se qualquer coisa que eu for contrária à sua opinião, com os pastores, eles não vão mover absolutamente nada, eles não vão se desviar, eles não vão enfraquecer na fé. Mas quem chegou ontem na igreja? Sim. E quem recebeu Jesus semana passada? Que está ouvindo a gente agora? Houve aquele negócio, fala assim, o que é isso? Porque essa era a impressão que se tinha. Olha, o diabo não vai destruir a igreja. As forças do mal não vão destruir a igreja. Só tem uma coisa que destrói a igreja. E a Bíblia fala, a falta do conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, já que a gente tem pastores maravilhosos, homens de Deus, homens aplicados na palavra, então vamos ensinar. Sim. Vamos cumprir o ID de Jesus. Foi isso que eu consegui implantar, né, junto com a produção, essa ideia. Porque se a gente pegar a grande comissão de Jesus e de pregar o evangelho, aquilo ali, se você decodificar aquilo tudo ali, vai ficar só ensinai. E de pregar ensinando hoje, é um ensino. Fazer discípulos, fazer discípulos, continua e vai ensinando. Exatamente. Não é assim, você pega vários textos da Bíblia e diz assim, Jesus ensinando e pregando, são coisas distintas. Isso é verdade. Então, quando você tem um horário daquele, 1 hora, que é a maior audiência hoje do Brasil, o debate, e você tem ali 3 pastores maravilhosos, homens de Deus, e você cria uma situação para eles brigarem, no sentido de cada um ter que defender a sua posição, e como é que fica o ouvinte? Exato. Isso mesmo. Eu peguei essa parte que eu estou falando com você, que era um embate, e toda vez eu chegava em casa eu começava a orar. Arrebentado, porque não era aquilo. Eu tinha certeza que não era aquilo que Deus queria. E eu comecei a orar e o Espírito Santo ministrou meu coração e falou assim, começa a profetizar. Diz que é um seminário no ar. Debate Melodia, o seminário no ar. Debate Melodia, o seminário no ar. E hoje é o seminário no ar. Glória a Deus. Hoje é o seminário da igreja brasileira. Entendeu? A partir dessa declaração. Então, uma coisa é eu discordar de você, da sua forma de pensar. Eu não tenho como discordar da Bíblia. Como é que eu discordo da palavra de Deus? Ela é uma só. Eu posso ter vários entendimentos e tal, mas o que ela quer dizer? Tem temas lá na rádio que a produção a gente não coloca. Por que a gente não coloca? Por falta de tempo.
Você pega um tema escatológico, uma hora não tem como você. Aí ao invés de você ajudar, você complica. Fica confuso, né? Então, segura isso, não dá. Então, vira e mexe lá, a gente coloca alguma coisa, né? E aí afina para... Vamos falar disso aqui. Não tenta sair, porque senão você vai complicar o negócio. E aí entra a parte do mediador, né? Um dia desse eu estava lá no debate lá, e aí o tema já era complexo por si só, e aí o pastor começou a querer sair para por uma tangente assim que ia complicar, ia sair fora do objetivo. Aí eu tive que voltar com ele pro tema, porque senão amanhã você quer discutir isso, amanhã a gente pode até discutir isso aqui, a gente refaz um outro tema, mas a gente vai falar, mas o debate é esse aqui, vamos ficar aqui, porque o tempo é precioso. Uma hora, de fato, não dá para você pegar um tema que merece assim uma análise mais profunda, um cuidado maior pelo ouvinte. Porque vai sair todo mundo dali, a gente vai tomar café, vai se abraçar, tá tudo certo, você pode discordar. E o ouvinte, como é que ele ficou lá do outro lado? De fato, o que ele ouviu, ele entendeu, o coração dele assimilou aquilo? É isso aqui que a gente tem que colocar isso também na balança. Não é só essa questão, muitas vezes, da audiência. Audiência para quê? Você está alcançando o objetivo? É isso que você quer? Graças a Deus, o nosso debate lá, graças a Deus, é a maior audiência do Brasil, graças a Deus. De 11 ao meio-dia, de segunda a sábado, exatamente por causa disso. Por causa disso. Todas as igrejas, todas as denominações participam. A gente tem um cuidado lá de colocar pastores das denominações diferentes, né? Quebrando, jogando por terra também mais uma barreira. A Melodia trabalhou muito nesse sentido, né? Com a direção de Deus. Antigamente tinha essas barreiras de assembleano, com batista, com presbiteriano. Hoje eu prego em presbiteriano, em batista. Os pastores são amigos, cada um prega na igreja do outro. E a unidade foi feita, entendeu? Sim. A união está montada. Então, graças a Deus. Agora, pode-se discordar dentro de uma linha e de um respeito. O que não era na época, lamentavelmente. Graças a Deus, desses 28 anos para cá, a gente tem tido ali, graças a Deus, um momento assim, muito especial, um momento de fato de aprendizado, onde os pastores, numa época, não queriam participar por causa disso. Não, sabe? Não, agora eles se colocam à disposição. Eu vejo outros debates, assim, eu não gosto tanto de debate, de confronto, né? Esses embates. Não me identifico muito. Já participei de alguns no seminário, né? A gente muito jovem, né? Muito assim, a flor da pele, digamos assim, né? E a gente quer mostrar que entende muito. Então... Na capela, então, né? Exato. Que era para ser um culto de manhã, a gente perdia. Mas a teologia sistemática em si, toda ela, né? Pouco edifica. É uma visão talvez polêmica, mas é o que eu vejo. Pouco edifica. A rádio ela conseguiu atingir um objetivo de edificação mesmo. São assuntos práticos, né? No dia a dia. Isso. Falar sobre família, por exemplo. Muito bom. Falar de um relacionamento entre o pai e o filho, entre um relacionamento conjugal. Falar de coisas que são concernentes à vida da igreja. Hoje nós falamos, no sábado nós falamos sobre conformismo. Exato. Você quer uma geração mais conformada com essa? Acabou, não, tá tudo bem. Eu tô falando da vida espiritual. Sim. E se você começar a citar assim na vida espiritual, nas outras fases da vida tem também. Tem uma abrangência muito grande. Você entendeu? Não, tá bom. Quem é que de nós aqui, em sã consciência aqui, que acha que não tem que melhorar diante de Deus? Exato. Que tem que orar mais, que tem que buscar mais, que tem que meditar mais. Só que, não, tá bom assim, eu já... Não, tá tranquilo, tá tudo assim mesmo. Isso tem que acontecer. Se você não colocar um tubarão no aquário, fica uma vida normal, uma vida religiosa. Tá tudo tranquilo. Não, deixa assim. Não confronta nada não, deixa assim. Não arruma problema. Que isso, gente? Exatamente. Então, isso aí passa para a vida pessoal, vai para a vida financeira. Eu queria comprar um negócio, né? A Esté falou, nada que um carnê. Um carnê, tá um cartãozinho resolva. Inconformada. Entendeu? Então, olha a praticidade do assunto que a gente traz. E traz para a Bíblia. Tudo é a base da Bíblia. Nunca é a minha opinião, a opinião dos pastores lá. Opinião pessoal. Porque opinião pessoal, o máximo que você tem da minha opinião é respeito.
Você pode discordar ou concordar da minha opinião. Agora, da Bíblia Sagrada, a gente não tem como você faz isso. É É a verdade. Bíblia Sagrada que é o nosso ponto de apoio. Amém. E eu tô vendo o senhor falar assim, né, do público mais jovem, que é um público diferenciado hoje em dia, né? Verdade. Muitas gírias, muita tecnologia. E para a rádio, os programas, tem sido um desafio falar diretamente com esse público, os jovens, que hoje em dia, muitas das vezes, ou estão muito na correria, ou estão totalmente parados e estagnados, né? Hoje o equilíbrio é muito difícil. Mas como tem sido para vocês, né? Falar com esse público mais jovem, mais dinâmico, mais descontraído? Olha, de fato é um desafio, né? Um desafio para a família, um desafio para a sociedade, um desafio para a igreja, né? É um desafio para a rádio, é um desafio. Nós estamos vivendo uma época da tecnologia, né? E de uma transição, né? Os pais analógicos, Sim. né? E os filhos tecnológicos, né? É uma transição complexa demais. Ninguém aprendeu a lidar ainda. Ninguém né? aprendeu. A gente está Exato. aqui nessa parte aqui, dessa zona e perigosa. Perigosa, porque quando você perde aqui esse link, né, entre as gerações, é perigoso demais. Né? A gente, graças a Deus, lá na rádio, eu tenho muitos ouvintes, crianças de 10, 12 anos de idade. Nossa. E as mães mandam, e eles mandam, tô aqui te ouvindo, tio, aí eu faço uma festa com eles, né? Nós temos lá na rádio, todo sábado, de 3 às 6, o Tribo Melodia. Né, o Flávio Sena que apresenta, só jovem, música jovem. Sim. Colocamos o DJ Naldão. Lá ele vai lá, coloca aquelas músicas, né? Aqueles mixes, né? Sim. Tá lá e a juventude tá lá e a gente está atendendo esse público, né? Através da linguagem que eles precisam ouvir. Deus tem levantado também muita gente nas faculdades, muitos meninos, jovens de Deus, tem grupos, né, organizados dentro das universidades, que eles pregam o evangelho. Né? Tem um outro grupo que sai da igreja e vai para a universidade e se perde, se desvia. Mas tem um grande grupo pregando o evangelho para essa turma. Vocês não pegaram, eu peguei ele um pouquinho, assim que eu estava começando no rádio, um cantor, compositor, que marcou várias gerações, porque a visão dele era 30 anos na frente, chamado Janires. Janires. Depois você escolar. Janires foi quem criou o grupo Rebanhão. Ele é o precursor do grupo Rebanhão, mineiro, e ele ia pregar no auditório da Rádio Boas Novas, era um auditório muito grande, e o Paulo César Graça e Paz, que foi também um grande comunicador da época, pregava para jovens, ex-drogado, Jesus foi lá, salvou, e ele tinha um projeto chamado Jesus, o Fim da Picada. Ele ia pregar nas bocas de fumo, e os jovens aceitavam Jesus. Ele, o Janires, o Graça e Paz, o Rebanhão que estava surgindo, eles faziam uma programação de 15 dias no auditório da rádio, em que vários jovens iam para lá. Nossa. E a linguagem era uma linguagem jovem. Né? Sim. O Janires cantava com esse botão aqui aberto, e todas as igrejas criticavam, tocava violão. Casinha atrás desse monte tem. Depois vocês vão ouvir. Você que está acompanhando aí, coloca lá, Janires e Rebanhão. Pega lá as músicas todas proféticas. Sabe, as músicas, Jesus é muito legal. Jesus Cristo mudou meu viver. Hoje nós temos vários pastores nas igrejas, talvez muitos acompanhando a gente agora, que se converteram nesses cultos. Nesse período aí. Eles contam, e eu visualizei algumas vezes, de que quando o Janires terminava de cantar, que ele pregava, que fazia o convite à frente, as pessoas iam no auditório, e aqui estava o palco. As pessoas colocavam ali maconha, cocaína, preservativos, tudo ali se entregando, chorando. E essas pessoas que se converteram ali são pastores hoje. Olha como é que a importância da linguagem, sabe? Você entender e se comunicar na linguagem de cada um, né? Pregar o evangelho na linguagem dele. Isso que é bonito, né? Imagina isso, tem 40 anos. 40 anos atrás. Já tínhamos esse vácuo de linguagem, de atingir as pessoas. Você imagina hoje? Como é que a gente está fazendo? Isso aqui é uma reflexão para a gente. Sim. A falta pra igreja. de paciência muito grande. Não, tem que ser do teu jeito. Não, tem que ser do jeito que ele entende. O que é importante é alcançar aquela vida. Então, o que eu preciso fazer?
eu preciso aprender aquela palavra, como apresentar isso. A gente fala muito sobre missão, né? De muitas das vezes sair do nosso país, ir para um continente africano ou para uma tribo indígena, esquecendo que muitas das vezes o nosso campo missionário é aqui e agora, com pessoas que estão ao nosso redor. E falar na linguagem clara e objetiva. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Fiz-me fraco para com os fracos. Sim. A Esther citou esse texto para a gente colocar na pauta essa semana. Não é? Ele estava falando que era para fazer o que o fraco estava fazendo? Não. Ele falou assim, vai ao nível dele. Fala com ele, para ele entender, para você subir junto com ele. Aqui tá. Esse é um desafio nosso hoje. Desafio na família, desafio da igreja, desafio da sociedade. E cabe a nós. Nós já fomos alcançados, fomos transformados por esse evangelho, ter essa consciência dessa comunicação para não gerar mais conflito. O que mais está tendo hoje é conflito, sobre todos os aspectos. E às vezes o conflito é gerado da onde não deveria haver, às vezes dos pais. Por isso que o último livro da Bíblia Sagrada, os últimos versículos diz que Deus converteria o coração de quem? Dos pais aos filhos. Essa é a sequência, não é dos filhos aos pais. Primeiro dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Isso é um processo de quem já está aqui, de quem fala assim, não, eu vou ganhar, eu vou comunicar, eu vou fazer entender na linguagem dele, a forma que tem que ser, da maneira que tem que ser, na linguagem dele. Mesmo que isso, para mim, seja assim um negócio, um peso muito grande, mas desde que ele entenda, eu já fiz a missão. Desde que a semente seja ali plantada. Exatamente isso. Pastor, a gente não pode desvirtuar o evangelho, mas a gente precisa, né, adaptar talvez a linguagem para anunciar esse coração. O rádio, a gente pode definir o rádio como ir até os confins da terra, como o texto ele sugere para nós, aliás, como o texto ordena para nós, né? O rádio é uma ferramenta, né? Porque eu ouvi, por exemplo, um período da minha vida que o rádio não era de Deus por causa do mundo secular. Sendo que o rádio ele deveria ser ocupado pelos cristãos primeiro, aí não quiseram porque era do diabo, né? Do diabo, e aí o mundo secular meio que tomou conta, né? Fizeram isso com a televisão, tentaram fazer isso com a internet, né? Pra gente é um desafio estar aqui, muito grande. Eu tive podcast no Paraná, né, em cidades ainda mais interior, ainda mais agrícola, né, o pessoal mais uma cultura um pouco mais fechada, e era ainda mais desafiador fazer, porque a mentalidade toda era que ali não é de Deus, não devemos ir, e a igreja ela deixa de olhar os meios de comunicação como ferramenta, né? E hoje eu acho que até não é um retrocesso, mas a gente perde muito tempo falando que já deveria ser óbvio para a igreja, né? A gente ainda perde muito tempo falando para a igreja que a rádio é uma ferramenta, que a internet é uma ferramenta, que a gente, por exemplo, hoje essa semana a gente colocou um podcast para falar sobre o transtorno do espectro autista, né? E eu me sinto, a gente fica feliz de ter falado, de ter mencionado, trouxe uma psicóloga, trouxe mães atípicas, pessoas que sofreram dentro da igreja, porque não tinham um lugar de acolhimento dentro da igreja. A gente fica feliz de estar falando para as igrejas, a gente precisa olhar para as crianças com autismo. Mas também, de um certo ponto, a gente olha e fala, meu Deus, mas quanto tempo que essa bandeira está sendo levantada, e muitas igrejas negligenciam essas crianças, né? E não só crianças, mas adultos, né, que passam por isso. Então, a gente perde muito tempo, a gente investe muito tempo tendo que pregar para os de dentro, né? E isso não é bom, né? É algo que o senhor passa também nos debates, tendo que, né, levantar bandeiras que talvez já deveriam ser resolvidas há muito tempo, né? É um desafio muito grande, e por isso que eu comecei aqui parabenizando vocês aqui, cada momento, cada pessoa que se levanta para se utilizar do meio de comunicação, seja ele qual for, né, com a bandeira de ensinar, de trazer informação, será sempre bem-vindo. Né? A gente perdeu, e concordo plenamente com você, a gente perdeu muito tempo achando que bateria era do diabo. Eu sou baterista. A guitarra, tá vendo? Que a guitarra era do diabo.
que a praia era do diabo. O diabo não tem nada. A única coisa que o diabo tem, de autoria dele, é ser pai da mentira. Exato. Ele não tem nada. Biblicamente, ele não tem nada, a não ser o nome do pai da mentira. Aí, um monte de crente que sabe quem criou todas as coisas, dando algo que ele não tem para ele. Sim. Isso que é mais triste uma ainda. Uma legalidade que ele não tem. Pois é. Então, a televisão, meu Deus do céu, acho que o Brasil deveria ter um canal de fato. Agora, aí, deixa eu falar, um canal de fato evangélico. 24 horas. 1, 2, 3, 5, 10, mas evangelho. Pregando o evangelho. Sabe? Com profissionalismo, igual nós estamos fazendo aqui. Vocês estão fazendo um negócio profissional. O Marcos está agora na técnica lá, sabe? Trabalhando para montar tudo direitinho, sabe? É profissional. Não é aquele negócio, não, já que é para o Senhor. Você lembra dessa época? Já que a pessoa faz de qualquer jeito, não para, já que é para o Senhor, tem que ser o melhor. Ainda estamos nessa época, infelizmente. Não é, tem que ser, já que é para o Senhor, então vamos fazer o melhor, sabe? Ter o melhor canal evangélico televisão do Brasil. Sim. As melhores músicas, as melhores pregações bíblicas, para a gente poder fazer isso. Nós temos essa dificuldade com os neurodivergentes, né? As pessoas que têm TEA, né? Transtorno de espectro autista, e tantos outros. A igreja negligenciou muito isso. A gente espiritualiza o que não é para espiritualizar. Verdade. Não, isso aqui é demônio. Não, isso aqui é um transtorno. Isso sempre teve nome. Agora é que nós estamos dando. Exatamente. Sim. Agora que nós estamos dando nome. Na época da minha avó, quantas vezes eu conversava com a minha avó, que já não está mais entre a gente, e ela falava assim, fulano morreu de tristeza. Não era tristeza, aquilo era depressão. Aquilo tinha um nome, mas ninguém sabia, mas agora tem, então vamos dar nomes. Exato. E vamos tratar isso. Vamos, sabe, estender as mãos para isso. Inclusão é não deixar ninguém de fora. Sim. Isso que é inclusão. A gente ouve falar de inclusão, tem dia da inclusão, tem dia não sei o quê. Tá, mas o que é inclusão? Inclusão é não deixar ninguém de fora. Sim. Independente do que for. Estamos todos aqui. Isso aqui que a gente tem que fazer. Sabe? E outra, promover mais o amor. Eu tenho a impressão de que a gente, às vezes, usar aqui uma frase, para todo mundo entender, acho que às vezes a gente joga para a galera. Vamos montar para a gente achar que a gente está, mas a gente não está? Só que isso funciona aqui, perante os homens. Né? Eu faço de conta. Fica bom aqui perante os homens, mas e Deus? Que vê tudo e contempla todas as coisas. Como é que a gente vai se explicar para Deus? Sim. Não é? Eu costumo dizer nas minhas pregações de que as mensagens, né, que tem que ser pregadas, elas têm que ser mensagens que me mova para eu chegar ao céu. Não é para ficar bem aqui. Aqui eu arrumo um lugar lá para você, com o pecado que você tiver, do jeito que você tiver, lá na minha igreja, pode ficar aí. Mas no céu, não. É outra no coisa. céu é outra coisa, irmão. No céu só entra quem nasceu de novo, quem foi lavado pelo sangue de Jesus, quem confessou o Senhor. Isso aí, o critério é dele, não é meu. Mas aqui tá tudo tranquilo. É o famoso faz de conta, fica aqui. Não, fica aqui para ser transformado, para a gente subir junto. Sabe? Então a gente tem que parar, e aí é a responsabilidade de todos nós, de toda a liderança evangélica, de sacudir isso, né? E o Evangelho do Senhor Jesus, ele não tem como misturar ele não tem como você flexibilizar o Evangelho. Não conheço nada mais radical na vida do que o Evangelho. Eu concordo. Não conheço nada mais. Não, porque não tem nada mais radical do que o Evangelho. Esse livro ali, ó, que está aqui, ó, que o Douglas está com ele aqui. Esse é um livro perigoso. Olha aqui, por favor. Ó, esse aqui é um livro muito perigoso, hein? Vou falar aqui com vocês. Ó, esse livro aqui é perigoso demais. Isso aqui costuma transformar a vida. É isso aí. Que é a palavra de Deus, a inerrante, a infalível palavra de Deus. Não conheço ninguém que tenha aberto esse livro para pegar furo, para pegar inconsistência, que não tenha se convertido. Eu concordo. Vide Augusto Cury, maior psiquiatra do Brasil. Ele que conta. Pré-candidato à presidência. Eu fui pegar aqui para ver uma inconsistência
foi alcançado pela graça. Aleluia. Isso é o Evangelho, que é o poder de Deus, dependente de mim, dependente de qualquer um de nós. Vai continuar sendo a palavra de Deus. Ela é transformadora. Que transforma, ela não melhora o homem. O Evangelho não melhora as pessoas. O Evangelho não deixa a pessoa melhorzinha, não, ele transforma. Transforma a vida. E a quem é dado essa missão? A igreja. Quem é a igreja? Eu, você que está aí. Todos nós. Às vezes fala da igreja como a gente não participasse dela. É verdade. A igreja somos nós. Então Sim. o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? Né? Com o Evangelho de Cristo, que um dia fomos alcançados. Então acho que isso é importante, esse é um momento de reflexão aqui, de fato, para todos nós. Pastor, uma alegria te receber aqui. O senhor tem um compromisso, né? Logo mais, a gente não quer também atrapalhar. Pô, tava tão bom? Rapaz, eu Tava tão bom? Eu ouviria o senhor falando aqui, a gente conversaria por muito tempo, né? E eu espero te receber aqui outras vezes. Poxa, vai ser uma honra. Para falar de outros assuntos. Eu queria te fazer uma última pergunta. O senhor tem 40 anos de ministério. Dá para dizer que boa parte desses 40 anos foi consciente de que era um chamado, né? De que era um chamado tão importante, tão relevante, né, na vida de tantas pessoas. Se o senhor pudesse voltar para trás, talvez, lá no começo, lá no início, né, desse ministério, acredito que o senhor teve muitos erros, aprendeu muito, né? O que o senhor faria de diferente? E eu quero pegar isso de conselho para mim também. Qual que foram as coisas que o senhor talvez mudaria se tivesse oportunidade? Eu ousaria mais. Eu ousaria mais. E olha que eu fui muito ousado sobre todos os aspectos. Foi o que eu pensei agora. Eu fui muito ousado, assim, porque eu coloquei na minha cabeça que aquela era a última chance da minha vida. E oportunidade é coisa que não se perde. Não se perde. Para você, Esther, você está tendo a maior oportunidade da sua vida. E eu estou feliz que você está aqui. Seu jeito de falar, seu jeito de conduzir, seu jeito... Não tem outro jeito, é isso aí. Teu ministério é isso aí. Amém. Entendeu? Ser professora de alguma coisa, de, sabe, ensinar as pessoas, você tem um jeito de, sabe, de se expressar, sabe, um jeito de falar. Então, se utiliza disso, isso é isso que Deus colocou para você. Então, para você que está aí também, eu teria ousado mais, eu teria, sabe, por medo de errar, né? Mas por medo de errar, você... Não, vai embora, a gente aprende com os erros. Amém. Os erros. E Douglas, são os erros. Erro é quando a gente erra sem a gente saber que vai errar. Agora a gente sabe que vai errar e erra, aí já não é erro mais. É diferente. Já é algo recorrente. Já é recorrente, aí já não é erro. Aí você, né, quis achar que. Então, mas quando você erra porque você quis acertar, para a vida, valeu. E a gente aprende com isso. Não é para você passar para o outro, para você não errar mais daquele jeito. Sabe? Então, eu teria usado mais no início. Eu estou muito feliz, não teria mudado absolutamente assim nada no sentido de buscar. Eu fui repórter esportivo também, durante 2 anos, no início da minha jornada, até de 87 a 89, né, quando eu fui para a Rádio Melodia. A Rádio Melodia vai fazer 39 anos agora, dia 1º de julho, e desses 39 lá eu já estou há 36, quase 37. Então eu fiz... Você fincou as escadas da rádio. Então, fui repórter esportivo, e na Copa de 2014, que foi aqui no Brasil, eu combinei com a direção da rádio da gente transmitir os jogos da seleção brasileira, né? Os jogos no Brasil, a Copa do Mundo no Brasil. Eu ia pegar o pastor César de Andrade na época e mais outro pastor que gostava de futebol, para a gente narrar os jogos pela rádio e eles comentarem. O senhor aí, foi o narrador. E aí montou tudo direitinho. Quando a gente conseguiu montar isso, aí o que eu fiz? Uns meses antes, fui para a escola de rádio.
aprender a narrar, porque a reportagem esportiva eu já sabia, agora a narração tem todo um pulo, né? E aí fiz o curso com o Edson Mauro, que é da Rádio Globo, um grande professor também, só que quando a gente deu entrada para poder pegar a autorização para a gente transmitir, já tinha fechado a questão das cotas. Nossa. E aí a gente não conseguiu. Mas olha, mais uma vez a ousadia. Sim. Ousadia, eu ia transmitir os jogos pela rádio. Se serve de alento, o senhor não narrou 7-1. Não, aí depois, aí ficava assim, tá vendo como Deus é bom contigo? Ele foi misericordioso. Viu, tá vendo como Deus te chamou, viu? Ele não permitiu você narrar 7-1 para a Alemanha. A sua experiência, o seu início da experiência foi a Argentina do Maradona, né? 86. Verdade. A Copa do Maradona. Exatamente. Já não foi muito já agradável. Não foi muito bom, né? Pastor, queria já agradecer a Esther por ter vindo. Então, dia 30, né? Você volta aqui com a Stephanie Pessoa, né? Isso aí. A Eleonara vai estar aqui te ajudando. Na próxima semana a gente vai estar com o pastor Evandro. A gente vai estar falando sobre como ser um líder na dependência de Deus. Como ser um líder dentro da igreja. Servindo na liderança de departamentos, de células, né? O pastoreio de uma igreja. Na dependência de Deus. Depois o pastor Marcos Ramalho vem novamente aqui com a gente para falar sobre maturidade cristã. E a gente finaliza o nosso mês de maio com o podcast para as mulheres aí com a Stephanie Pessoa. Queria te convidar a estar acompanhando, a estar compartilhando também. Pastor, eu queria novamente agradecer o senhor por ter vindo. Obrigado, foi uma honra muito grande para nós. Que honra, meu irmão. Te receber aqui, te conhecer pessoalmente. Legal, né? Obrigado. Pra gente, ficou marcado, meu coração vai ficar marcado. Amém. Eu não vou esquecer desse. Amém, obrigado. E queria reforçar isso. O senhor não tem ideia do quanto o senhor é importante na vida cristã, na vida das pessoas mesmo, aqui no estado do Rio de Janeiro, no Brasil. Amém. O senhor continue fazendo. Amém. Continue fazendo. Eu já tenho orado pelo senhor, vai contar com as minhas orações. Amém, porque eu sei que não é fácil. Por mais que eu seja jovem, tenha nem um terço da sua experiência toda, mas eu sei que não é fácil. Eu sei que é um trabalho espinhoso, com muita luta. Eu sei que há ataques de todas as maneiras, né? Há uma força muito grande para paralisar mesmo, né? O que é bom do Evangelho de Cristo aqui no Brasil, né? O que tem sido feito de bom. Existe uma força muito grande para desvirtuar esse contexto, para atrapalhar, para paralisar. Então, se você tem continuado todo esse tempo, é porque de fato você é uma referência, você é alguém de Deus. Sim. E eu vou continuar orando para que o senhor permaneça. Queria deixar o senhor à vontade para dar uma última palavra aos nossos espectadores aí. Amém. E também finaliza com a oração para nós, em nome de Jesus. Maravilha. Saio daqui também muito feliz vendo 2 jovens. Isso aumenta e renova a nossa esperança de ver, né, a Esther, ver você, Douglas, tão jovem, tão focado nas coisas de Deus. E isso renova demais a nossa esperança. Essa renovação que vem. E essa é uma preocupação da geração que está aqui. Qual é a geração que vem? Então eu saio daqui muito, assim, com o meu coração muito esperançoso, viu? Pelo que vocês estão plantando, aonde vocês vão chegar, aonde Deus tem conduzido vocês através desse podcast. Vocês não têm noção do poder transformador que isso mexe lá. Isso que eu falei, só a eternidade vai mostrar. E às vezes algumas fagulhazinhas para Deus mostrar que nós estamos no caminho. Então, que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, abençoe lá seu pai, sua família toda. Queria deixar aqui, para você que está aí, olha, não desista, o sonho é seu, o sonho não é de ninguém. Se o sonho é seu, banque seu sonho. Eu participei de um podcast lá no Rio falando isso. Banque o sonho é seu. Então, pague por ele. Sonhe cada vez mais, pague o preço que tiver que pagar, mas realize o seu sonho. Para amanhã depois você falar assim, não, mas não realizei o meu sonho porque fulano. É que o sonho não é do fulano, o sonho é seu. Então realize o seu sonho. O Senhor é contigo. Alinhe o teu sonho com a vontade dele. Aí, acabou. Não tem para ninguém. E sempre visando, o resultado maior é sempre o outro. O outro é o meu resultado. O resultado que eu quero alcançar é o outro. Quando a gente faz isso, aí a gente, de fato, ama a Deus. Porque não tem como dizer que ama a Deus, que eu não vejo,
sem amar o meu sem amar o meu irmão aqui. Então, em nome de Jesus, faça isso. Tá? Um beijo para você, um beijo aí para o Marcos na técnica, ao Moisés Carvalho aqui comigo aqui, a todos vocês, um grande abraço. Se quiser me seguir lá também, no Instagram, é @Eliel do Carmo. Vai lá, tem tudo lá, tem também o nosso podcast de saúde, falando sobre cardiologia, com especialistas, endocrinologista, ginecologista. Então, já temos lá os 30 episódios. Já no nosso, eu vou colocar no nosso, eu vou publicar nosso canal. no nosso Instagram, para quem quiser também. Eu tenho acompanhado os cortes. Eu ainda não cheguei a ver o canal. Eu achei que era associado à rádio. Não, é um projeto separado. Nem é separado. Mas separado, mas tudo junto. Maravilha. Inclusive, quem quiser ouvir o senhor, todo mundo sabe, né? Mas tem o Cristo em Casa também, é o senhor que faz, né? Às 10 da noite tem o nosso Cristo em Casa. É um culto. Todas as noites. Há 34 anos. 34 anos. Existe o culto da Igreja Cristo em Casa. Que benção. Que benção. E vários pastores aqui da região comumente participam lá também. Né? Todo dia nós temos um culto de fato. Com oração, com louvor, com mensagem da palavra de Deus. Né? De 10 às 11 da noite, de 22 às 23 horas. Isso é muito bom. Vamos orar? Vamos orar, amém. Ó Deus, te rendemos graças, Pai, nesta oportunidade. Obrigado, Deus, pelo privilégio de poder estar aqui no Resgate, esse meio que o Senhor tem se utilizado para propagar o teu reino, o teu amor, a tua palavra. O Senhor conhece o coração de Douglas, aquilo que vai no coração dele, a intenção dele, Senhor, de propagar o teu reino. O Senhor não trouxe Douglas para cá, Senhor, por trazer só uma mudança geográfica, mas o Senhor trouxe a este lugar porque o Senhor tem planos e promessas que já estão se cumprindo sobre a vida dele. Te agradeço pela vida de Esther, Senhor, que não haja dúvida, Senhor, no coração dela, daquilo que o Senhor tem para a vida dela, daquilo que o Senhor vai usar também nesta nação para a glória do teu nome. Peço a bênção toda especial para esse estúdio, abençoando Marcos e todos aqueles que trabalham aqui, que a tua bênção, que a tua paz esteja sobre este lugar. Peço-te também uma bênção especial, Senhor, sobre a casa, sobre a vida de cada pessoa que está acompanhando a gente agora. Que este episódio chegue e, através da tua palavra, haja transformação de vidas. Esse é o nosso intuito maior. Que teu evangelho continue sendo pregado e que teu evangelho continue transformando vidas para a glória do teu nome. Abençoa, Pai, cada família, cada lar aqui representado de quem está acompanhando a gente agora. E nos dê, Pai, sabedoria naquilo que precisamos fazer, falar, agir, para que em tudo o teu nome seja glorificado. Oramos ao Senhor, gratos, Senhor, por tudo que o Senhor já tem realizado e há de realizar. Para a glória do teu nome, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado você que assistiu. Queria fazer o último agradecimento à Aline, né? Nos atendeu tão bem, com tanta atenção. Obrigado em nome né? dela. Uma bênção mesmo. Queria deixar aqui a minha gratidão a você. O Senhor venha te abençoar onde quer que esteja, tá? E queria agradecer você que assistiu, que acompanhou até aqui. Queria pedir para você compartilhar com mais pessoas também. Fica na paz de Jesus. Amém? Amém.